protege, nos conduz. Caminha conosco, nos envolve com sua luz. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Deus nos protege, nos conduz. Caminha conosco, nos envolve com sua luz. De volta com o programa Deus com a gente, hoje falando que Deus age em nossa vida. Nós vamos conhecer a história do Sérgio Castro. Sérgio Castro, uma pessoa que não acreditava em Deus, que se dizia ateu, até o momento em que enfrentou o sofrimento, ele percebeu a ação de Deus na sua história. Ele passa a ser um homem de fé. Põe conosco. Sérgio sempre se declarou ateu. O jornalista de 45 anos era extremamente cético. Embora fosse incentivado pela esposa Raquel, nunca acreditou em nada que ultrapassasse a linha do racional. A vida de Sérgio foi assim até dezembro de 2012. O jornalista descobriu 2 hérnias de disco que estavam pressionando a coluna. O médico disse que ele estava com 2 hérnias extrusas na região torácica e essas hérnias elas estavam comprimindo muito a medula. Então, assim, os médicos já não acreditavam como ele estava andando, como ele não havia ficado paraplégico, porque a pressão era tão forte que eles diziam que a medula dele estava por um fio. Imediatamente, Sérgio foi para o centro cirúrgico. Qualquer erro poderia deixá-lo tetraplégico. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso, mas quando tudo parecia já estar resolvido, começou o grande drama das vidas dele e de Raquel. O tempo de eu descer do centro cirúrgico até o quarto andar onde ele estava antes de ir para a cirurgia, onde era o quarto do hospital, foi o tempo suficiente para o telefone tocar. Tocou, era do centro cirúrgico, a enfermeira veio me chamar e falou: olha, o centro cirúrgico quer falar com a senhora. Eu atendi o telefone no posto de enfermagem, ela falou assim: olha, o seu marido acabou de ter uma parada cardíaca, o próprio médico me disse. Ele parou. Eu falei assim: como assim parou? Ele falou assim: ele teve uma parada cardíaca e a gente está tentando reanimá-lo, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Na hora, eu ajoelhei e pedi para Deus. Eu falei: Deus, por favor, não leve o meu marido. Né? Faça com que ele, enfim, que ele sobreviva, porque a gente ainda tem muito que viver. E naquele mesmo momento, apesar de toda a aflição, eu senti uma paz muito grande. Como se alguém me dissesse assim: calma, filha, eu estou aqui com você. Eu estou te ouvindo. Tenha calma, tudo vai dar certo. Depois de 10 minutos, o médico ligou novamente do centro cirúrgico e disse: ele voltou. Nós conseguimos reanimá-lo e ele voltou. Como um milagre, Sérgio sobreviveu à parada cardíaca de 38 minutos. Foi levado direto para a UTI. Não havia a menor previsão de quando ele sairia do coma e nem muito menos em que condições ficaria. A gente teve que conviver mais 48 horas até ele sair desse estágio para a gente saber como é que ele voltaria. Vem mais uma dúvida, né? Voltou, mas voltou como? Como é que ele vai voltar? Será que não vai ficar nenhuma sequela? Será que ele vai ficar em estado vegetativo? Será que vai voltar a falar, o raciocínio? Como é que vai ser? Inexplicavelmente, Sérgio saiu da UTI depois de 10 dias sem carregar nenhuma sequela. Até os médicos afirmaram que aquilo só poderia ser um milagre, o segundo em tão pouco tempo na vida de um ateu. Mas a série de milagres ainda não tinha chegado ao fim. Ficou 4 dias no quarto, foi o período do Réveillon, eu me lembro bem. Só que aí, no dia 4 de janeiro de 2013, desse ano, o quadro também começou a se complicar. Ele teve insuficiência renal aguda, o intestino dele parou totalmente de funcionar, que eles chamam de íleo paralítico. Ele teve um quadro de infecção generalizada, que é a sepsemia. E aí ele teve que retornar às pressas para a UTI. E aí foi um período mais delicado ainda, porque o quadro
se complicou de uma maneira que os médicos chegaram a dar 5% de chance dele sobreviver. Mas também, todos os dias, nós tínhamos 2 visitas por dia na UTI. Todos os dias, todas as vezes que eu ia visitá-lo, eu fazia a mesma coisa. Eu me ajoelhava na cama ao lado dele e pedia para que Deus realmente o curasse, tocasse nele e o curasse. E eu lembro também que todas as vezes, em pensamento, eu cantava, né, uma música do Padre Marcelo que dizia: levanta e anda em nome de Jesus. Então, assim, era uma coisa que eu tinha isso em mente. E os médicos chegavam para falar comigo e diziam: olha, a gente não sabe, complicou aqui, complicou ali, a gente não sabe se ele vai conseguir. E apesar do diagnóstico ser muito negativo, eu sempre pensava: não, o diagnóstico é negativo, o quadro é ruim, mas meu Deus é maior. E eu tenho fé e eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Eu pedi e Deus trouxe de volta naquela parada cardíaca. E Deus não faz milagre pela metade, Ele faz o milagre completo. A fé de Raquel e de outros familiares e amigos parece ter compensado todo o ceticismo de Sérgio. Mais uma vez, o jornalista sobreviveu. Dessa vez com pequenas sequelas. A princípio, não conseguia movimentar as pernas e nem sequer ter controle de intestino e bexiga. Mas rapidamente ele foi se recuperando e hoje já consegue andar quase que normalmente. O ateu que existia até pouco mais de um ano não existe mais. Agora, Sérgio tem outra certeza absoluta. Hoje eu tenho mais fé, que acho que tem alguma coisa. Você acredita em milagres hoje? Foi um milagre, né? Eu acho que foi basicamente uma série de milagres, não foi só um não, foram vários. É um milagre, foi um milagre que aconteceu. Para mim foi também uma grande alegria, não só a alegria dele estar vivo, dele estar bem, mas a alegria também dele reconhecer que Deus existe, né? Que era uma coisa que desde o início do namoro eu sempre falava e ele ficava meio assim. Então para mim isso também foi uma grande alegria. Então hoje a gente reza toda noite, a gente não dorme sem antes rezar um Pai Nosso, sem antes rezar um trechinho, ler um salmo que seja, e realmente falar com Deus e agradecer por todos os milagres, por tudo que Ele fez, por Ele ter nos ouvido, por toda a piedade e misericórdia que Ele teve com a gente, né? Então, todos os dias a gente faz isso. E Ele reza bonitinho, Ele reza também, enfim, puxa às vezes a oração, às vezes eu falo assim para ele: vai você, hoje você que fala. E Ele fala direitinho. Então a gente agradece todos os médicos também que cuidaram dele, que foram excelentes. Então todas as noites a gente tem esse momento aí com Deus que é super importante. Obrigado, Sérgio Castro, a esposa, por esse testemunho que muito nos emocionou. Realmente a vida, ela nos traz momentos difíceis. Quem já não enfrentou um sofrimento na sua história? Quem já não enfrentou um momento de cruz, um momento de doença? Isso acontece. E Deus sempre está ali nos protegendo, sempre está ali guiando os médicos. Você, né, Sérgio, teve até uma parada cardíaca logo depois que fez a cirurgia, mas Deus o ressuscitou naquele instante através das mãos dos médicos. E graças a Deus você está aí firme e forte para dar o seu testemunho para nós aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Que você continue crendo em Jesus e deixando Jesus agir na sua história, na sua vida. A gente vai para o intervalo. Eu volto já já para o momento de oração, para o nosso sorteio, através da intercessão de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. Deus nos protege e nos conduz. Caminha conosco, nos envolve com sua luz. Deus nos protege e nos conduz. Caminha conosco, nos envolve com sua luz.